os irmãos a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Amém? Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Diz: a purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? Os irmãos possam aceitar o nome do Senhor Jesus. Eu quero ficar nos dois primeiros versos que dizem: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Amém. Desconhecido. E de todos os evangelhos que nós vemos sempre a figura de Jesus, amoroso, compassivo, misericordioso. Porém, nesse momento, o Senhor Jesus mostra ali uma atitude diferente, mais enérgica, que parece até destoar um pouco da figura de Jesus, dos seus atos. Porém, foi uma atitude precisa e perfeita, como todos os atos do Senhor Jesus, porque perfeito é o nosso Senhor. Amém? Amém. E esse texto mostra o valor que se tem um princípio diante do Senhor que estava sendo violado naquela ocasião. E Jesus, nós bem sabemos que durante toda a sua caminhada terrena, em todo o seu ministério terreno, muitas situações se apresentaram diante do Senhor. Muitos pecadores, muitos erros. E o nosso Deus é aquele que nos ensina a deixar de errar, né, irmãos? Que nos conserta, que nos ensina a não pecar, a abandonar o velho homem. E esse registro, irmãos, fala sobre um problema que aparentemente nos parece algo somente relacionado ao comércio que ali existia naquela situação. Mas quando a gente examina melhor o texto, a gente entende que a acusação do Senhor Jesus contra aqueles homens mostra terem dois princípios. Primeiro, sobre a distorção daquele propósito divino, que é a casa de oração, a casa do Senhor, que o Senhor tem como objetivo se relacionar com o seu povo. E a segunda situação é quando o Senhor fala sobre um roubo, quando o Senhor fala que eles têm
convertido a casa de oração em um covil de ladrões. E a gente começa a pensar, irmãos, em tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou até aquele momento. E de acordo com os historiadores, irmãos, isso era um ato permitido pelo Senhor Jesus. Porque, de acordo com os historiadores, aquela parte externa do templo era onde os gentios eles podiam ter acesso. E, de acordo com a palavra do Senhor, alguns comerciantes eles estavam lá, eles tinham essa, entre aspas, autorização para vender esses animais, porque cada cidade que se tinha ali na Galileia tinha um tipo de moeda diferente. Então era preciso que eles trocassem aquelas moedas, porque era para ter valia naquilo dos tributos que eram pagos dentro do templo do Senhor. Então esse negócio era algo legitimizado, digamos assim, por Deus. Era algo que era permitido. Só que aquele motivo estava sendo desviado por aquelas pessoas. Vamos ler Deuteronômio capítulo 14, os versículos 24 a 26. Ele fala assim: e quando o caminho te fores tão comprido, que não os possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher do Senhor. 14 e 24, Deuteronômio. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possam levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe pôr o teu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vá ao lugar onde escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e tua casa. Então o que o Senhor está dizendo, irmãos, é que algumas pessoas tinham que percorrer longas distâncias até o templo. Então, para uma oferta de sacrifício, irmãos, eles tinham que percorrer uma distância grande. Então era permitido que as pessoas que morassem longe, ela escolhesse ali o seu animal, vendesse, né, ou melhor dizendo, fizesse ali o seu sacrifício, aí pegasse aquele dinheiro e levasse para ser ofertado. E aí, quando ela chegasse lá ao templo, então ela faria aquela troca pelo dinheiro que era permitido naquela situação, ou comprasse ali um animal a ser sacrificado, e fosse até ali o templo, porque aquelas pessoas, em alguns momentos, tinham que percorrer grandes distâncias. Então, existia uma permissão da parte do Senhor, para que essa troca fosse legitimada, digamos assim. Só que o que acontece ali, irmãos, é que as pessoas começam a caminhar para um outro valor. E quando o Senhor está dizendo nesse termo de ladrões, Ele está dizendo que as pessoas estão descumprindo um propósito, estão roubando um propósito divino, irmãos. Porque o reino espiritual, ele é regido por primícias, irmãos. Então, o que era preciso ali é que aquela oferta de sacrifício, que a gente não pode esquecer, é que ela consistia em criar um animal, ofertar do primogênito, tinha uma idade do animal, tinha o tipo do animal, então tinha todo um ritual que deveria ser cumprido para ser ofertado ao Senhor. Não é simplesmente você chegar lá e escolher qualquer coisa e entregar ao Senhor Jesus, né? Como acontece nas nossas vidas, irmãos. O Senhor Jesus e o reino espiritual, ele trabalha com primícias. A gente não pode ofertar aquilo que sobra ao Senhor. A diaconisa acabou de ministrar aqui sobre dízimo e oferta. E uma parte importante de falar sobre isso é entender que existem princípios de reino, irmãos. E aqui, os princípios do reino do Senhor, eles não podem ser violados.
Então o Senhor tinha ali, dava ali àquele povo uma permissão. E tudo aquilo foi sendo distorcido, irmãos. Aquele ritual de amor, aquela oferta de sacrifício, ela tinha que ser o ápice de daquela preparação, toda aquela oferta que o Senhor ia receber por parte das pessoas. Deus esperava que os homens oferecessem a Ele o melhor animal. E a palavra sacrifício, irmãos, ela não vai apontar somente para o derramamento de sangue, mas também para o ato de abrir mão daquilo que lhe parece o mais importante, e eu entrego ao Senhor. Não importa se é para mim o melhor, e se é o melhor para mim, então eu abro mão daquilo que é melhor para mim e oferto ao Senhor. Esse era o princípio, e era isso que estava sendo rompido aqui nessa passagem. E nós, irmãos, nós temos como exemplo de primícia, já lá no Antigo Testamento, quando fala de Caim e Abel, que muitas pessoas talvez não entendam, né? E a gente vê tantas teologias caminhando em cima dessa questão, mas o princípio, a intenção do coração, é a primícia do Senhor. É o que a diaconisa acabou de dizer. O Senhor, Ele não vai olhar para a quantidade que você vai ofertar, mas a maneira como você vai ofertar ao Senhor Jesus. Aleluia. E é isso que nós temos que ter claro no nosso coração. Nós sabemos que os dias são findos, irmãos. E nós, enquanto povo de Deus, nós temos que estar cientes daquilo que é agradável ao Deus a quem nós servimos. Nós temos que ter claro que nós não podemos romper aquilo que é princípio de reino, irmãos. O Senhor Jesus, Ele pode entender todas as situações das nossas vidas, mas Ele não volta atrás da sua palavra. A palavra do Senhor é perfeita, irmãos. E Ele não negocia para sempre. Lembremos de Abraão, irmãos. O Senhor Jesus, Ele, quando pede Isaac ali em sacrifício, Ele não queria o Isaac sacrificado, mas Ele queria o coração de Abraão. Aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, aleluia, Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer ser o primeiro no nosso coração. Aleluia. Ele quer o nosso coração. Muitas pessoas acham que é sacrifício ser crente. Sacrifício é não ser, né, irmãos? Aleluia. Viver em sacrifício é viver longe da presença do Senhor. Porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, tudo se torna claro, tudo se torna fácil, tudo se torna simples. Porque não somos nós quem lutamos as nossas lutas. É Ele quem luta e vence as nossas batalhas. É Ele que nos capacita, irmãos. É Ele que nos concede vitória. Ele é fiel, irmão. Ele é justo. E esse ato de oferta, irmãos, esse ato de primícia, é isso que agrada o coração do Senhor. E era o oposto do que estava acontecendo naquele momento com aquelas pessoas. Ninguém mais preparava o sacrifício, simplesmente deixava para a última hora. Alguns, era como chegar lá, comprar e fazer. Perdeu a essência, irmão, se tornou mecânico. Em nome de uma facilidade, de um sistema, as pessoas deixaram de honrar aquele que merece honra, irmãos. Por isso, o termo aqui, por isso eles estavam ali roubando aquilo que preparava o culto, irmãos. E é exatamente nesse ponto, irmãos, que eu gostaria de meditar com os irmãos. Porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor. O nosso papel é adorador, irmãos. E a gente precisa ter claro na nossa mente o que é estar na presença do Senhor, o que é prestar culto ao Senhor, o que é ter compromisso com o Senhor Jesus. Saber o nome é quem a gente carrega, irmãos. E aí alguém pode falar, não, irmã, mas você está dizendo que a gente está roubando a Deus? É claro que não, irmãos.
Se o Senhor deixou aqui um alerta registrado, é para nós, irmãos, é para crente, é para servo. A palavra de Deus, irmãos, é para nós, é a nossa bússola. E nós temos que pensar como tem sido a nossa oferta ao Senhor, irmãos. Como tem sido a nossa preparação até chegar aqui. Porque aqui, irmãos, quando nós chegamos aqui, isso aqui é só o ápice do sacrifício. Mas tudo que vem antes de nós chegarmos aqui é o que nós temos que pensar. Nós temos que nos dedicar ao Senhor Jesus. A nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida de oferta. A nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício ao Senhor. E quando a gente fala de sacrifício ao Senhor, é de honra, irmãos. É de dar a Ele o nosso coração. Independente de qualquer coisa, irmãos. Nada na nossa vida pode ser maior do que o amor que a gente tem ao Senhor. Como diz lá em João 4:24, irmãos. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quando a gente vem prestar o nosso culto ao Senhor, irmãos, não é pra gente. A gente não vem aqui para agradar os pastores. A gente não vem aqui porque a gente é obrigado a vir, porque alguém vai nos cobrar. A gente vem aqui porque a gente quer nos encontrar com Ele. Com glória. A gente vem aqui porque a gente quer receber mais dele. Porque a gente quer se parecer mais com Ele. Porque a gente quer caminhar com Ele. Porque a gente quer aprender dele. Porque a gente quer se parecer com Ele, irmãos. É para isso que a gente se reúne aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quantas vezes a gente se distrai no meio do culto? Quantas vezes a gente se atrasa? Quantas vezes a gente não medita naquilo que a gente está louvando? Quantas vezes a gente se distrai na hora da palavra? Quantas vezes a gente não presta atenção no que está sendo ministrado desde o início? Porque quando esse microfone se abre aqui, irmãos, é o Senhor que está falando, não somos nós, irmãos. Glória, aleluia. Nós não temos nada de bons, nós somos falhos, errôneos, pecadores. Aleluia. Nós estamos aqui diante de uma palavra, da palavra santa e pura, que é do Senhor, é a palavra dele, irmãos. Glória a Deus. É para Ele, essa reunião não é para nós, essa reunião é para Ele. A nossa vida tem que ser em devoção a Ele, irmãos. Aleluia. Em todo o tempo. Aleluia. Hoje, irmãos, a gente não precisa mais de oferta de sacrifício de sangue. Porque o sangue do Cordeiro Santo já foi derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Por amor de mim e de você. Isso é sacrifício, irmãos. Levar a chicotada, receber açoite, ser escarnecido, cuspido, chicoteado, crucificado. Por amor de nós, irmãos. Você consegue entender que esse sacrifício santo, esse derramamento de sangue, essa oferta, foi por amor às nossas vidas, irmãos. E essa reunião, irmãos, ela tem preço de sangue, inocente, puro, santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós somos escolha do Deus perfeito, irmãos. Nós não somos uma escolha do acaso. Nós não somos aqueles que sobraram, que não tinham opção, que levantaram as suas mãos. Nós somos escolhidos por Ele. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. E isso precisa ser claro no nosso coração. Saber a quem nós servimos e de onde nós viemos, irmãos. E para onde nós estamos caminhando. Isso é só passagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esse caminho que nós percorremos todos os dias é só uma passagem. Aleluia. Aleluia. Esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso fim, esse não é a nossa moral, irmãos. Aleluia. Nós estamos caminhando para o reino perfeito, daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é fiel, irmãos. Aleluia.
entregar a Ele a nossa oferta de amor e de gratidão, irmãos. Salmos 4, o verso 5 diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Nós estávamos aqui louvando, irmãos, que seguros nós estamos nos braços daquele que nunca nos deixou e não deixa, irmãos. Nunca. Você nunca está só, irmãos. Eu nunca estou só. Por maior que possa ser a dificuldade ou qualquer situação que nós venhamos a passar, nós não estamos sozinhos, irmãos. Aquele que é santo, que é justo, que é perfeito, que é fiel, ele caminha conosco. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Aleluia. Jesus. E o propósito do sacrifício, aleluia, Glória a Deus. é justamente cultivar, irmãos, o coração do nosso Deus, do nosso Senhor. Lembrar que Ele tem que estar acima de todas as coisas, irmãos. A beleza daquele sacrifício estava no valor que aquele animal oferecido tinha, assim como estava o valor daquilo que nós oferecemos, irmãos. Lembre-se, irmãos, a presença do Senhor, ela não é assim como um interruptor. Eu estava aqui durante o louvor e eu não canto, não sou cantora, todos sabem disso. Mas o meu louvor, irmão, sai do meu coração. Glória a Deus. Eu amo tanto o Senhor, mas tanto, tanto, que eu me desligo das outras coisas para adorar Ele. E sentir a presença do Senhor Jesus é algo impagável, irmãos. Eu já testemunhei muitas coisas aqui diante desse altar e os irmãos também. Mas eu nunca vou me esquecer do abraço que o Senhor Jesus me mandou. E quando a gente sente a presença do Senhor Jesus, nós somos abraçados por Ele, irmãos. Glória. E isso é impagável, irmãos. Aleluia. Quando você sente o fogo dele na sua cabeça, Aleluia. quando você chora, que não é de emoção, é da presença santa, irmãos. Aleluia. Isso não tem nada que vá nos pagar. Nunca, irmãos. Nunca. Aleluia. E essa presença, irmãos, ela não é um interruptor que a gente aperta, recebe, apaga, desliga, não. Isso é uma constância, irmãos. A gente precisa estar disponível para essa presença. E a gente tem que estar disponível não só aqui na igreja, mas em todo o tempo, irmãos. Aqui a gente só vem entregar a nossa oferta quando a gente vem de longe. É só a nossa oferta, irmãos. Se a gente vier para o culto com o foco na adoração, irmãos, a gente vai receber muito mais do que a gente já imagina. A gente vai receber muito mais do que a gente já recebe do Senhor Jesus. Aleluia. Que a gente possa se preparar, irmãos. Que a gente possa se lembrar de qual é o foco dessa casa de oração. Que a gente venha se lembrar qual é o foco da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Que nós venhamos nos lembrar qual é o foco da adoração, qual é o foco da oferta do Senhor Jesus. Que possamos alcançar o santo coração do Senhor. A gente oferece tão pouco e a gente sente a presença santa do Senhor Jesus. Lembre-se, irmãos, o culto não é para mim. O culto não é para você. O culto é para Ele. Aleluia. Aleluia. Quando você vem para cá, lembre-se que é a Ele que você vai adorar. Quando você despertar pela manhã, lembre-se que a sua oferta de sacrifício começa no abrir dos seus olhos. Se entregue a Ele. Oferte a Ele. Louve a Ele. Adore a Ele. E como diz lá em Josué, no capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Que o Senhor possa falar